Oi, meu nome é João Miguel, mas pode me chamar de Guel, e hoje nesse vídeo eu vou contar uma história da minha infância que eu quero transformar essas histórias da minha infância tipo em um quadro. Essa é a parte 1, depois vem a parte 2, parte 3, etc. E sem muita enrolação, vamos pra parte 1. Histórias de infância, episódio 1, meu primeiro amigo. Antes de eu ir pro fundamental, eu estudei uma escolinha que foi onde eu fiz o meu prezinho. Eu tinha mais ou menos 7 anos de idade. E uma coisa, tem muitas pessoas quando contam histórias da infância na internet sempre dizem que eu era uma criança muito atentada, eu era o capeta quando criança, só que eu fui bem diferente. Eu quando criança, eu dividia minha personalidade e minha pessoa em duas pessoas. Vamos dizer que era o João e o Miguel. Eu, quando eu tava próximo da minha família, ou próximo, tipo assim, dentro da minha casa, ou qualquer coisa que seja fora da escola, eu era uma criança quietinha, uma criança de boa, uma criança fofinha. Eu era um anjinho, praticamente. Só que, enquanto eu não estava em casa, enquanto eu estava na escola, eu era bem diferente. Porque eu conversava com todo mundo, eu conversava demais, eu fazia, tipo, eu tinha bastantes amizades, inclusive. Eu ria muito, eu brincava muito, eu era aquela criança que era amiga de todo mundo. E hoje eu vou contar uma história do meu prezinho, na real, que foi antes de eu entrar no fundamental. Então, vamos lá. Na escola que eu estudava no prezinho, que inclusive era uma escola muito legal, Sozinho, Tumblr. Amei. eu também tinha amizade com todo mundo de lá. Eu sempre fui uma criança que gostava de conversar com os outros. Só que entre todos esses amigos que eu tinha um amigo em especial, que vamos chamar ele de Biel. Gente, pra ser bem sincero, infelizmente eu realmente não me lembro o nome dele. Eu esqueci completamente, eu fico até bem triste de ter esquecido, mas vamos chamar de Biel. O Biel, ele foi realmente um dos meus primeiros amigos de toda a minha vida. Eu e ele era muito grudado. Quando a gente chegava, a primeira coisa que a gente ia fazer era desenhar junto e conversar e fingir que a gente era personagens de uma série ou de um filme. Não sei se vocês sabem, mas eu sou gay, e naquela época eu era bem afeminadozinho, e o Biel, ele também era um pouco afeminado. E as nossas conversas com as outras crianças eram muito aleatórias. Eu me lembro que um dia a nossa conversa foi aonde a gente pegava a água da nossa garrafinha, e ele disse que pegava a água da torneira do banheiro. E quando ele falou disso, que pegou a água da torneira do banheiro da casa dele, eu pedi pra professora pra ir pro banheiro e eu bebi água na torneira do banheiro. Inclusive, a gente tinha um pombo de estimação. Pois é. Um belo dia, a gente foi comer o lanche da escola, que era macarronado naquele dia, e na noite anterior tinha acontecido meio que uma tempestade. Tinha acontecido uma chuva muito forte, com muito vento, que inclusive derrubou uma árvore onde a gente morava. E quando a gente chegou no refeitório, a gente se sentou na mesa, tinha um pombo sentado, tipo assim, no cantinho do lado da nossa mesa. Aí a gente teve a bela ideia. Vamos adotar ele. Só que a gente não pegou e nem cuidou do pombo, a gente apenas falou que ele era nosso. E a gente ficava, tipo assim, em pé do lado dele, assim, e ele todo encolhidinho. Eu não sei se ele tinha se machucado, muito provavelmente ele tinha se machucado. A gente ficava lá, um de um lado e outro do outro, e falava que aquele pombo era nosso. Então, eu acho que vocês perceberam que eu e o Biel, a gente era muito próximo. Realmente foi um dos meus melhores amigos. Só que aconteceu uma coisa. Depois que a gente chegou no recreio pra gente merendar, a gente foi brincar na pracinha que tinha do lado do refeitório. A gente tava brincando na pracinha que a gente tinha lá, e chegou um menino. A gente nunca tinha visto ele. Vamos chamar ele de Enzo. Autoexplicativo. Quando eu olhei pro Enzo, eu pensei... Eu de cara já não gostei do Enzo. Eu e o Biel, a gente tava brincando no escorregador, quando o Enzo ele subiu e começou a conversar com a gente. Eu, mesmo já não indo com a cara dele, eu fui e comecei também a conversar com ele. Porque eu pensei, pode ser um novo amigo. Só que como o pequeno João Miguel não foi com a cara do Enzo, o pequeno Enzo também não foi com a cara de João Miguel. Então a gente ficou se estranhando um pouquinho. E eles começaram a conversar. A conversa foi sobre Ben 10, por conta que o Enzo ele tinha um chapeuzinho, um bonezinho de Ben 10. E ele e o Biel começaram a conversar. E eu, como tava junto, eu fui tentar conversar também. Só que eu tava sendo ignorado por eles dois. E eu tentava conversar com eles, tentava rir do que eles falavam, só que eles me ignoravam e eu comecei a me sentir um pouco mal. E enquanto eles estavam conversando, eu decidi falar sobre o desenho que eu gostava. E eu falei o quê? Meu desenho favorito é Steven Universo. Eu também gosto muito. Meu irmão disse que esse desenho é de bicho. Mano, quando eu lembro disso, eu fico com vontade de rir, inclusive eu tô rindo agora, na boa. O João Miguelzinho pequeno, como ele era muito fã de Steven Universo, ele ficou muito chateado. Por conta que uma criança, né, afeminada,
Naquela época eu realmente não entendia muito bem o que eu era, não entendia o que eu sentia, e eu já sim tinha escutado comentários homofóbicos mesmo sendo uma criança. Hoje em dia eu realmente não ia me importar com isso, porém, naquela época aquilo me deixou bem triste. Biel, que também era fã de Steve Universo, depois que ele foi interrompido pelo Enzo, ele apenas fez assim. É, é verdade, eu não gosto desse desenho. Então, como naquela época eu era uma criança que eu não entendia o que eu era, eu tinha medo de ser o que eu era, eu via todo mundo dizer que aquilo que eu era uma coisa errada, eu ver o meu melhor amigo falar aquilo me deixou muito triste. Depois disso tudo, eu juro por tudo que aconteceu uma coisa que foi muito cena de filme. O Enzo decidiu descer pelo escorregador e ele chamou o Biel pra ir junto. Só que naquele escorregador tinha 2 escorregadores um do lado do outro. E eles dois sentaram cada um em um escorregador. Só que não tinha escorregador pra mim. E eu fiquei olhando eles descendo no escorregador juntos. Quando isso aconteceu, eu já estava próximo do final do ano. Então, literalmente apenas faltava algumas semanas, mais ou menos alguns dias, pra gente entrar de férias, para no ano seguinte a gente já começar o fundamental. Quando eu chegava na sala, o Enzo não era da mesma sala que eu, mas o Biel era. Então eu aproveitava muito aquele tempo. A gente brincava normalmente, a gente conversava normalmente, a gente se divertia como 2 crianças normalmente, por conta que a gente era da mesma sala. Só que quando eu lembrava que estava chegando o recreio, eu já ficava bem chateado, eu já ficava estressado, porque eu já sabia que o Enzo ia aparecer. O Enzo era aquele tipo de criança que muito provavelmente foi bem mimado com os pais e cresceu num lar realmente bem preconceituoso. Enquanto eu e o Biel se divertia na sala, literalmente falando sobre Frozen, por conta que a Elsa era a princesa favorita dele, quando a gente chegava no recreio, a conversa mudava completamente. E as brincadeiras também, porque eu nunca fui uma criança que sabia jogar bola, eu nunca fui uma criança que cresceu assistindo Ben 10, Max Steel e etc. Então, eu meio que ficava muito de lado, eu ficava muito excluído quando chegava a hora do recreio. E o Enzo, ele não andava sozinho, ele também andava com outros garotos, outras crianças. E eu ficava, né, eu e o Biel, a gente também ficava lá do lado deles. Eu realmente não queria ficar lá, mas eu ficava por conta que meu melhor amigo tava lá. Só que eu notava que o Biel, ele se esforçava muito pra fingir o que não era. Ele queria se incluir naquele grupo de meninos. Então eu notava como era diferente ele na sala de aula, comigo e com nossos outros amigos e com aquele grupo de meninos. Quando tava só nós dois ou nossos outros amigos, a gente conversava sobre um Inks, 3 Espiãs Demais, Steven Universo, e esse tipo de desenho. Teve um dia, inclusive, que ele amarrou a camisa dele na parte da frente e fez que a camisa dele parecesse um cropped. Só que quando a gente chegava no recreio e o Biel ficava com aqueles meninos, ele mudava completamente. E eu notava aquilo. E eu deixei de ficar triste pra começar a ficar estressado. Então, eu e o Biel a gente começou a se afastar. E ficou assim até quando tava chegando próximo das férias, chegou um momento que eu realmente não tava mais ficando no recreio com o Biel. Na sala de aula a gente tinha parado de brincar um pouco. E depois que chegou as férias, depois que eu me mudei de escola e eu nunca mais vi o Biel, quando eu cresci, eu percebi o que tinha acontecido. Eu e o Biel éramos crianças afeminadas. E eu realmente não sei o que acontecia na casa dele, não sei como é que foi a criação dele, mas eu sabia como era a minha. Eu sei o que eu escutei naquela época, entendeu? Inclusive, eu tô até me emocionando um pouco aqui. Eu sei o que falavam de mim pros meus pais, entendeu? Eu sei o que acontecia com pessoas iguais a mim, entendeu? Eu apenas não entendia o porquê eu era daquele jeito. Eu não entendia se eu realmente era daquele jeito. Então, sim, teve muitos momentos que eu tentei não ser daquele jeito, que eu tentei me reprimir. E muitos desses momentos foi principalmente quando eu era criança. E o Biel, com toda certeza, era igual a mim. Eu sinto que naquela época ele escutou as mesmas coisas que eu, inclusive até piores do que eu, muito provavelmente. Então, pra ele, se ele se aproximasse daqueles garotos, se ele fosse igual àqueles garotos, ele seria considerado normal. Ele ia parar de escutar as coisas que ele escutava. Ele ia parar de ser visto como aquela criança que todos viam, que vocês já devem saber o que aquelas pessoas chamavam a gente. As coisas em relação ao Enzo continuaram acontecendo, né? O Biel ficava com ele no recreio e eu
via, que ele tentava aparecer com aqueles garotos. E chegou o último dia de aula, foi um dia normal, eu brinquei com ele na sala, aconteceu a mesma coisa no recreio, e eu nunca mais vi ele na minha vida. Porque muito realmente eu fui pra uma escola, ele foi pra outra e a gente nunca mais se viu. E eu sei hoje em dia que foi aquilo, porque tudo aquilo aconteceu. E eu acredito que vocês também entenderam o que aconteceu. E tem muitas pessoas LGBTs que fingem ser o que não são, tentando buscar aceitação de pessoas que deveriam apoiar elas e acolher elas independente de tudo. Principalmente crianças com seus pais. Eu espero que realmente o Biel hoje em dia esteja onde ele está, tenha adquirido aceitação, apoio e amor dele mesmo e das pessoas que ele ama, independente do que ele seja.